logo. Então, começando aqui, né, foi o ponto que nós paramos na última aula. Só voltando aqui, gente, rapidinho, só para vocês terem para a gente relembrar, tá? Algumas coisas aqui, né? A textura, tudo aquilo que nos cerca, certo? E aí eu pedi para vocês escreverem no caderno, se possível, até confiram se está aí no caderno de vocês. Eu pedi para vocês escreverem a minha definição, né? Que é como se fosse uma definição resumida, né? Que textura é a sensação causada pelas coisas, certo? Lembrando que essa textura pode ser visual ou física, né? Tátil. Beleza? Confiram aí. Tá desse jeito aí no caderno de vocês aí, tá? Textura é a sensação causada pelas coisas, certo? Bom, e aí nós vimos alguns exemplos de textura aqui, né, que tem ao nosso redor, e nós começamos a falar um pouquinho sobre a função, né, o uso da textura em si, certo? A gente falou aqui sobre a questão da decoração, nós até falamos aqui sobre a questão da arquitetura, né, que hoje em dia a arquitetura utiliza bastante, né, a ideia de textura, né, para poder decorar, né, os interiores das casas e tal. Falamos também sobre a questão da utilidade prática, o uso prático, né? A gente falou até sobre o solado de um tênis, né? E geralmente o tênis ele deve ter uma textura para que você não escorregue, né? A gente até comentou sobre tênis de quadra, chuteira de futebol, né? Pneu de carro, tá? Só isso aqui estou falando só para vocês relembrarem, tá, gente? E aí nós chegamos nesse ponto aqui, pessoal. Olha só. Quando você olha para essa imagem aqui, você pode até achar que ela é uma imagem real, certo? No caso aqui seria o uso da textura na arte, certo? Gente, a textura ela é utilizada para dar realismo. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês poderem entender o que eu estou falando. Por mais que essa imagem, assim, entre aspas, seja realista, mas aqui só foi aplicado sombra e luz. Se você observar bem essa imagem, gente, olha todos os detalhes dessa imagem, se possível. Se você observar bem, você vai notar que essa imagem aqui está muito lisinha, está muito limpinha. E, obviamente, nada na realidade é tão limpinho assim. Ainda Né? mais na sala de aula. Exatamente. Perfeito, Gabi. Ainda mais uma sala de aula. Né? Mas, então você observa aqui, gente, obviamente, isso aqui é uma imagem gráfica, tá? Uma imagem de computação gráfica, certo? Não é uma imagem real, tá? É uma imagem de computador, tá? Mas, quando você aplica a textura, no caso, a textura em cor, certo? Olha como é que fica. Aí você já percebe que ela se torna mais realista, certo? No caso aqui é uma textura colorida, então você observa que ela fica mais realista, porque agora não está mais só sombra e luz, tá sombra e luz, textura de parede, textura de coisa e tudo mais. Eu achei alguém aqui que curte desenhar aqui na sala, né? Vocês sabem muito bem que eu faço desenho realista, e cara, todo desenho que eu vou fazer é um desafio. Entende? Todo desenho que eu vou fazer é um desafio. Por quê? A textura de pele é diferente da textura do cabelo. A textura do cabelo é diferente da textura de uma roupa. Entende? E outra, até a textura de pele é diferente de idade para idade. Recentemente eu fiz um desenho do Negan, né, que é um dos vilões lá do The Walking Dead, né, da série The Walking Dead. E, cara, para mim foi um desafio maravilhoso, porque além de eu treinar a minha textura de pele, né, que ele já é um homem mais de idade, né, um quarentão, né, tem as rugas da idade, né? Além disso, ele tinha barba, né, preta e branca, né, com pelos grisalhos, e além disso, ele ainda estava com um casaco de couro. Então, foi um desenho, cara, que foi um desafio para mim aprender a utilizar textura, né, fazer texturas diferentes. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, como eu falei aqui, as texturas são um elemento muito importante, né, para conseguir imagens com maior realismo. Então, essa daqui, olha aqui embaixo. Imagem sem texturas e imagem com textura. Certo? Imagem sem, imagem com textura. Ok? Vamos lá. Depois eu mostro, viu, Vitória? Depois eu mostro. No final da aula eu mostro. Certo? Bom, classificação das texturas. Né? Então, a gente podemos classificar. Preste atenção, tá, gente? Aqui. É simples, mas você tem que entender bem, tá? E lembrando, pessoal, olha só. Quando a gente fala sobre textura, não tem a ver apenas como se fossem texturas separadas uma da outra. Elas se misturam, tá, pessoal? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui? Preste atenção. Se você conseguir entender isso aqui, vai ficar muito fácil. Eu quero dizer que uma tem relação com a outra. Ou seja,
A textura segundo a sua origem, ou seja, a natureza da textura, e segundo a sua percepção, como nós percebemos, como nós sentimos ela, tá? Ou seja, segundo a sua origem e segundo a sua percepção. Em outras palavras, a natureza dela e como a gente sente ela. Então, note que ela se mistura, tá? Vamos na prática aqui para ficar mais fácil, certo? Lembrando que a aula fica gravada para vocês, e aí para vocês poderem estudar, vai ficar muito mais fácil, ok? Vamos lá, gente. Então, segundo a sua origem, nós temos 2 pontos. Ela pode ser natural e pode ser artificial. Isso aqui, gente, não tem o que falar, não tem segredo, certo? Ou seja, a textura pode ser dessas 2 maneiras, natural ou artificial. Vou dar um exemplo aqui bem claro, bem fácil para vocês entenderem. Gente, a nossa pele, ela é artificial ou ela é natural? Natural. Natural. Mas a roupa que você está vestindo agora é artificial ou natural? Artificial. Acabou. Não tem segredo. Tá? Segundo a sua origem, é apenas como eu falei para você. É a natureza da textura. A natureza da textura ela pode ser artificial ou pode ser natural. Cara, não tem segredo. Isso aqui eu acho só se você realmente for um ser humano acéfalo para você errar uma questão de prova que fale sobre isso aqui. Tá? Então não tem como você errar. A textura ela pode ser natural e ela pode ser artificial. Natural são aquelas que podemos encontrar diretamente na natureza, sem nenhuma intervenção humana. É algo orgânico, é algo que já nasceu daquele jeito. Uma planta, uma árvore, a terra, o vento, a chuva, enfim, a pele, o corpo humano, tá? E artificial aquilo que é produzido pelo ser humano. São objetos manufaturados, tá? Criados artesanalmente pelo homem. A sua roupa, uma impressora, um computador, sei lá, um tapete, uma cerâmica. Eu estou olhando para o que está aqui ao meu redor, tá, gente? Uma tábua de passar roupa. Apesar de que a madeira ela é natural, mas ela já foi modificada, tá? Então ela é artificial. Pronto, gente, tá um exemplo legal para vocês entenderem. Uma árvore na natureza. Imagina se tem uma plantinha na sua casa. Imagina uma árvore na sua casa. A árvore é de madeira, o tronco é de madeira. Mas enquanto ela for árvore natural, ela é natural, orgânica. Mas a partir do momento que você pega aquela madeira e transforma ela numa mesa, ela já é artificial, certo? A natureza, a origem dela é natural, mas ela se tornou artificial porque você não encontra uma mesa na natureza, certo? Vamos aqui a alguns exemplos. Texturas naturais. Quais são os exemplos aqui de texturas naturais? Pele de zebra, grama, pedras, né? aquelas pedrinhas de ladrilho, tá? Que a gente encontra muito em praia, né? Aquelas pedrinhas de praia, né? Aquelas pedrinhas branquinhas que as pessoas colocam no jardim. Como é que é, Luciano? A pessoa também encontra desse tipo de pedra também em rio seco. Isso, exatamente. Rios. Aquelas pedrinhas que as pessoas colocam na plantação, na frente da casa, né? Que a pessoa chama de cheixo, né? Que é aquela pedrinha branca, ok? E artificial. Pneu, a gente já falou também sobre a função dos pneus, né? Que é aquela função que ele deve ser antiderrapante, né? Estampa de camuflagem, né? Por exemplo, a galera do Exército, por exemplo, o Exército Brasileiro, né? Eles precisam de camuflagem para poder, né, ficar na mesma textura da natureza, né? Na mesma textura da natureza, certo? Muro de tijolos também, né? Obviamente um tijolo e o cimento em si, eles são artificiais, né? Você não encontra um tijolo pronto na natureza, muito menos cimento, né? E aí, gente, chegamos na parte como a gente sente ela, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Se vocês conseguirem compreender isso aqui, gente, ó, percepção é como sentimos, tá? É como sentimos. Se você consegue compreender isso aqui, cara, vai ficar muito mais fácil, tá? Percepção é como a gente sente. Você pode sentir, né? Você pode ter uma sensação de uma textura quando você vê. É uma sensação, uma percepção visual, tá, gente? Percepção visual é quando você vê, tá? Por exemplo, imagine que você viu, deixa eu dar um exemplo aqui. Você viu um animal fofinho, um panda, por exemplo, um panda, um coelhinho, um gatinho novinho. Cara, você tem uma sensação. Então é uma sensação visual, certo? Através da sua visão. Você sentiu algo só olhando,
tá? Só olhando. Por exemplo, quando você vê uma aranha, um escorpião, uma cobra, você tem outra sensação, tá? Provavelmente de medo, certo? E a tátil é aquilo que você pode sentir, tá? Você pode sentir fisicamente, no caso, no sentido de sensação tátil, do toque, do paladar, certo? Do toque, do paladar. Gente, a audição e o olfato, tá? Os cheiros e a audição também são texturas, tá? Mas, tecnicamente, aqui para arte, você não pode fazer um trabalho artístico, no caso, com o olfato, porque aí já passa para a culinária, certo? E com a audição, você já passa para a música, então já é outro ramo. No caso aqui da arte plástica, né, no caso pintura, desenho, ou artesanato e tudo mais, ela é visual ou ela é tátil, ok? Eu acho que ficou para vocês, né? Se não ficou, gente, pelo amor de Deus, liga esse áudio de falha, eu mando aqui no chat para me ver, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui. Então vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Olha só que interessante, gente. Uma textura tátil. Se você toca no tronco de uma árvore, ou apenas vendo uma árvore, você sabe que ela é de madeira. Vendo uma mesa, uma porta, um armário, você vendo, né, no caso aqui, uma porta, uma mesa, qualquer coisa que seja, você também encontra ele na natureza, né, no caso. Então, vamos lá. Então, vamos ver se vocês pegaram bem o assunto. Tanto né, vamos supor que essa imagem aqui do seu lado esquerdo é de uma porta. Tá? De uma porta. E do seu lado direito, obviamente, é um tronco de madeira natural, do jeito que você encontra na natureza. Gente, essas duas texturas, segundo a sua origem, presta atenção, segundo a sua origem, ela é o quê? Ela é natural ou artificial? Natural. Natural. Só que essa primeira, ela é natural visual. Você percebe que é de madeira apenas olhando. Certo? Por quê? Se você fechar o olho e passar, por exemplo, a mão numa mesa que ela é muito lisa, uma mesa daquelas mesas de rico, sabe? Mesmo ela sendo de madeira, mas ela é tão lisinha que se você tiver de olho fechado, você pode achar que é um mármore, você pode achar que é uma cerâmica, certo? Um vidro, exatamente, perfeito, Gabi. Um vidro. Então, por isso que ela é visual, gente. Você pode dizer assim, professor, mas eu percebo que ela é de madeira. E se eu tocar, eu sinto que ela é de madeira. Mas, gente, tem texturas de madeira que elas são tão bem polidas que se você tiver com o olho fechado, você não adivinha que ela é madeira. Você vai achar, como a Gabi comentou, um vidro, um mármore, uma cerâmica, certo? Então, ela é natural, presta atenção, ela é de origem natural e visual. A do seu lado direito, mesmo de olho fechado, você tocando, você vai sentir que é um tronco de madeira. Entende? Você vai sentir que é um tronco de madeira. E muitas vezes, por ser um tronco de madeira, até o cheiro vai entregar que é um tronco de madeira, que é uma árvore. Entende? Então, cara, perceba como a textura ela se mistura, tá? O que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Origem natural, tanto uma quanto a outra é natural, mas uma é visual e a outra é tátil. Vamos dar outro exemplo aqui. Aqui são alguns exemplos nas obras de arte, tá? Nas paredes das cavernas, tá? Então aqui são texturas naturais, tá? Até porque eles fazem isso aqui com sangue, com fezes, com plantas, minérios, e já estudou isso aqui desde o 6º ano, né? Então são de origem natural e textura tátil, certo? Porque mesmo de olho fechado, você consegue sentir que é rocha, consegue sentir que é pedra. Olha essa outra aqui, gente. Isso aqui é o quê? De origem artificial, certo? De origem artificial e visual. Tá? Olha que interessante. Essa daqui, natural e tátil. E essa daqui, artificial e visual. Então, perceba como uma se mistura com a outra. Né? Isso aqui é uma pintura. Tá? Isso aqui é uma pintura. Então, você vai sentir que é uma tela. Mesmo de ser de olho fechado, quando você passa a mão, você sente aquele tecidozinho áspero da tela de pintura. Hoje está aparecendo que em cima de uma mesa que é uma foto, não uma pintura. É porque é uma pintura realista, né? Com técnica realista. Olha só, gente, aqui. O êxtase de Santa Teresa, né, de Bernini, uma das esculturas mais famosas do mundo, né? Feita lá no século XVII, né? Lá já na época do auge do Renascimento Cultural, né? Então é uma textura artificial, né? Porque o mármore você não encontra ele na natureza, você faz o mármore, tá?
aqui ou seja, é artificial, mas é tátil, né? É tátil. Olha esse outro, outra pintura, mais uma vez, artificial, visual. Olha aqui, outra pintura também, né? Essa aqui é muito realista. Aqui eu achava que era uma foto quando eu vi a primeira vez. Mas é uma pintura também, certo? Gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? De como esse assunto ele é simples, tá? Então a gente já terminou, tá? Esse aqui é o último slide já. Então aqui é só para vocês terem uma noção, gente, de como esse assunto é simples. Basta você compreender, vamos lá, se a gente fosse dar uma revisão com palavras-chave. O que é textura? É a sensação causada pelas coisas. Como é que a gente pode ver a textura? De duas maneiras. Segundo a sua origem e segundo Física a ou sua visual? É a percepção. percepção, sentir ela. Isso. Origem e percepção. Origem significa o quê? É a natureza dela, é a origem dela. E percepção é como a gente sente ela. Exatamente, é o sentimento, é como a gente sente. Vamos lá. A segundo a sua origem pode ser o quê? Natural ou artificial, né? Ou seja, natural, coisas orgânicas, já encontra na natureza. Artificial, coisas produzidas pelo homem. E segundo a nossa percepção, segundo a nossa sensação, né, o nosso sentimento, ela pode ser visual e pode ser tátil. Visual é quando você sente algo apenas vendo, você reconhece ou sente quando olha, né? E tátil quando você sente no toque, tá? Você tocando, você sentindo realmente no toque físico ali. Por exemplo, eu tenho algumas amigas minhas que elas, assim, elas só namoram com homem de barba, porque elas gostam de homem de barba. É um tipo de textura, né? Um tipo de textura o quê? Visual, e no caso, quando ela toca, quando ela beija o cara, ela é uma textura tátil, certo? Por exemplo, mas tem mulheres que não gostam de homem de barba, né? Gostam da pele do cara mais lisa, e vice-versa também, viu, gente? Tem homem que gosta de mulher com cabelo longo, porque ele pode pegar no cabelo dela e tal, né? E tem homem que gosta de mulher de cabelo curto, enfim. Isso aqui são só alguns exemplos bobos para que vocês possam entender essa questão da textura segundo a sua origem e percepção. No caso, natural ou artificial, e segundo a nossa visão e segundo o nosso tato. Ok? E aí, meus amores, ficou alguma dúvida, pessoal? Não, esse assunto até que foi fácil. Gostei. É muito fácil, cara. Ele é fácil e interessante, né? Ele é fácil e interessante, ele é bem legal esse assunto aqui. Bem simplesão mesmo. E aí, claro, como a gente veio falando aqui, né, diversas vezes, a textura tem as suas funções, né? Tem sua função. Olha só, se a gente for para aqui, por exemplo, esse tênis aqui, ele é o quê? Ele é artificial e tátil. Você sente o toque, você sente ele confortável, você sente ele não derrapando, ou você sente ele derrapando. Então, ele é artificial e tátil, né? Aqui, por exemplo, ele é artificial e tátil, ou também artificial e visual. Por exemplo, muitas pessoas, ricos, claro, né? Quando vão comprar uma casa de um arquiteto, eles vão o quê? Pelo que eles veem. Ele não pode sentir a casa inteira, mas eles estão vendo a casa inteira. Entende? Então, aqui é o quê? Artificial e visual. É bem fácil, cara, de você identificar. É só você perceber a função dela, você perceber a origem e como a gente percebe ela. Ok? Então é isso, meus amores. A gente encerra por aqui, né, o assunto sobre textura. Então, lembrando, semana que vem já vai ser o nosso teste prático, tá? Já vai ser o nosso teste prático. E eu vou explicar para vocês agora como é que vai ser, certo? Eu vou explicar para vocês agora como é que vai ser, ok?